Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 31 de janeiro, concluímos hoje este primeiro mês do ano de 2025. Também estamos aí quase concluindo essa terceira semana do tempo comum e a igreja hoje nos apresenta a memória do grande São João Bosco, Dom Bosco, o apóstolo da juventude, um homem que empreendeu uma obra de educação espiritual e humana de tantos jovens no seu tempo, que junto com Dom Guanella também acolheram os doentes, enfim. Toda uma geração de homens foi formada e inspirada por este homem. Que Dom Bosco nos ajude também a compreendermos a mesma palavra da qual ele foi terreno fértil e que ele levou como um luzeiro pelos lugares todos onde passou. Vamos iniciar então esse momento em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos a palavra? Está em Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, ainda naquela dinâmica da parábola do semeador, Jesus ele vai acalmar o coração dos ansiosos. E como nós temos, nos tempos atuais, vivido uma onda de pessoas ansiosas que querem tudo para ontem, que não têm paciência consigo mesmas, com os outros, com Deus, com a realidade que a cerca, e que acham que Deus está tardando em fazer as coisas, que o reino de Deus já deveria ter acontecido por completo. Ora, o reino de Deus ele vai se espalhando e ele vai acontecendo à medida em que os corações e as almas se abrem. Se o reino de Deus ainda não está definitivamente instaurado sobre a face da terra, não é porque Deus não tenha o poder para isso. Não é porque o Espírito Santo não esteja trabalhando nisso. Não é porque Jesus não continue suscitando homens e mulheres que levem adiante a sua mensagem. Mas é porque o mundo, ou seja, os homens e mulheres, não estão abertos às novidades do reino. Então é por isso que nós ainda não vivemos uma sociedade fraterna, justa, santa, livre de todo tipo de mal. Não é porque Deus não tenha poder, mas é porque o mundo não acolhe a Deus. O mundo não quer Deus. Não quer Deus, sua palavra, seus ensinamentos, sua verdade, seus parâmetros morais. Não quer. O mundo está muito bem, obrigado, vivendo no pecado, longe de qualquer compromisso moral ou religioso. É isso que acontece. Mas o reino de Deus está aí, sim, crescendo silenciosamente como uma floresta. Está aí, se espalhando. E cada dia mais, homens e mulheres têm enxergado a realidade que os cerca e têm buscado em Deus um modo de suportar a realidade. Têm buscado em Deus a força, a sabedoria e o discernimento para agir, de modo a frear tudo isso que vem acontecendo no mundo atual. Estes homens e mulheres estão aí, permitindo que a semente continue germinando,
e aos poucos crescendo. Ora, é o que acontece na segunda parábola deste evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus fala da semente de trigo que cai na terra, que vai brotando, que cresce devagar, até que solta a espiga se enche de grãos. Essa é a nossa vida. A nossa vida vai aos poucos se encaminhando, se nós permitimos e damos a Deus essa liberdade, a nossa vida aos poucos vai se encaminhando para Ele, para o céu, para a eternidade. Nós vamos amadurecendo como o trigo amadurece nos campos. E quando nós estamos prontos, o Senhor ceifa a nossa vida e nos conduz para o grande celeiro, que é o céu. E aqui nós temos que entender o porquê Deus chama cada um de nós para a eternidade num distinto momento da nossa vida. Deus sabe o exato momento de fazer a colheita. Ainda que nós, aos nossos olhos e aos olhos do mundo, não estejamos 100% prontos, mas Deus sabe que se nós vivêssemos mais 1 ou 2 dias, poderíamos cometer um pecado gravíssimo que daria a nós a exclusão completa da possibilidade do céu. Então é por isso que Deus chama. Por isso que Deus traz para si a espiga, o trigo, nós. É por isso que Deus age assim. É por isso que Deus chamou, por exemplo, um Carlo Acutis, aos 15 anos. Estava pronto. Ele estava pronto. Poderia ter crescido no meio social em que vivia, profissional que escolheria, e poderia ter se perdido. Deus chamou e fez dele uma referência para a juventude nos dias de hoje. É por isso que Deus tem chamado tanta gente nos nossos dias de forma inesperada, por morte súbita, porque não quer que essas pessoas percam a salvação. As coloca no purgatório, elas terminam de remir ali as suas faltas, aquilo que em vida não conseguiram deixar para trás, e depois ascendem ao céu. É o que Deus faz. Deus é bom e maravilhoso. A foice representa o juízo final, o dia em que o Senhor vier para julgar o céu e a terra e renovar todas as coisas. Eu espero por esse dia, e você? Primeiramente, o dia em que eu serei recolhido, como trigo no celeiro, o dia do meu juízo particular. Temo por esse dia? Temo não estar preparado, mas tenho buscado me preparar. Pela confissão, celebração diária do sacramento, da Eucaristia, leitura, enfim, tudo aquilo que concerne a vida de um cristão. E você? Está se preparando para ser como trigo recolhido ao celeiro e depois triunfar com o Senhor na eternidade? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.